Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Data Center Rock. Data Center Rock é uma plataforma de inteligência de mercado de data centers. Atuamos de maneira global, temos presença aí na Ásia, Europa, América Latina e também nossa grande maioria do nosso time está concentrado nos Estados Unidos. Essa é uma sequência de podcasts que nós fazemos com convidados especiais. Hoje eu tenho o prazer de convidar aqui o meu amigo Victor Arnaud, presidente da Equinix Brasil. Victor, é um prazer inenarrável tê-lo aqui. Uma honra, né? Depois do nosso episódio que ficou secreto, né? Do Rio de Janeiro, que a gente acabou não conseguindo divulgar. Poucas pessoas tiveram acesso a esse episódio. Boa. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Muito bom ter o Steve aqui como nosso producer, né? Nosso assistant producer, uma honra, né? É o assistant producer mais caro que existe. Mais caro que eu já vi no mercado de data centers. Sim. Victor, eu vou começar pedindo que você se apresente um pouco como você entrou na Equinix e o que te levou hoje a virar o presidente da Equinix Brasil. Quanto tempo a gente tem? Cara, o tempo todo. Bom, eu tô na Equinix há 20 anos, vou fazer 20 anos agora em abril, e eu entrei, né, nesse mercado na Log, lá atrás, lá nos primórdios, né, 2006, início de 2006, quando a Log foi fundada, e desde então tive diversas funções primeiro dentro da Log e depois dentro da Equinix. Minha última função antes de assumir a presidência da Equinix aqui no Brasil foi o que a gente chama de Corporate Development para a América Latina, né? Então, eu peguei o portfólio da Equinix aqui no Brasil. A gente tinha basicamente 2 cidades, né? Brasil com o Rio e São Paulo. Levei para 5 países e 7 mercados, né? Através das aquisições de Verizon, Axtel e Entel, e também com as expansões orgânicas que a gente fez, que deu uma média aí, se você pegar os últimos anos, de R$1 bilhão por ano. Só no Brasil, esses últimos 12 meses acho que foram um pouquinho mais acelerados, né? Vocês estavam lá em SPC e vocês viram 2 dos projetos que a gente está fazendo. A gente está com 4 projetos de expansão ao mesmo tempo, que dá aí R$1,5 bilhões, mas no total, se você contar as aquisições com as expansões orgânicas, eu acho que a gente já está na casa de mais de 3 bi de dólares, né? Então, assim, é um investimento bem agressivo, mas muito combinando o inorgânico com o orgânico. E aí, em 2022, depois da aquisição da Intel, os assets, né, no Chile e no Peru, eu tive a oportunidade de assumir a cadeira que era do Edu, né, do Eduardo Carvalho, que assumiu a presidência Latam, e estou há quase 3 anos na função. Vou fazer quase isso, vou fazer 4 anos em setembro na função, mas passei por diversas outras funções antes também, conheço bastante do negócio. 20 anos não é pouco tempo, né? Não é pouco tempo. Falando nisso, a gente teve um vídeo recentemente gravado com o Eduardo Carvalho. Ficou muito bom. Já está disponível aqui no nosso canal, tá? Victor, para a gente falar um pouco da Equinix. Bom, a Equinix não é uma criança, né? Ela já está no mercado brasileiro há muito tempo e ela tem uma maneira de entrar no mercado. Não foi diferente aqui na América Latina. Queria que você falasse um pouco da entrada em São Paulo e depois no Rio. No Rio. Vamos lá, a Equinix, para quem não conhece, é uma empresa que tem, como você falou, né, não começou ontem, né, tem 28 anos, ela foi fundada em 1998 e ao longo do tempo ela fez diversas aquisições. No Brasil não foi diferente, né, em 2011 a Equinix entra no mercado brasileiro com uma aquisição, né, da empresa Log, mas ela não entrou comprando 100% do capital. Ela comprou, junto com a Riverwood Capital, ela comprou 90% do capital. Em 2014 a Equinix assume toda a operação, né, compra 100% do capital, compra o capital restante, e aí sim a gente começa a equinizar, digamos assim, aquela base que a gente tinha e investir bastante em expansão. A Log, ela começa no Rio de Janeiro, mas a grande expansão dela veio em São Paulo, e a Equinix eu acho que manteve essa característica, né? Porque acho que hoje a matriz, né, da América Latina é São Paulo. O mercado de São Paulo é um mercado comparável a outros grandes mercados no mundo, mas o Rio de Janeiro tem sua importância no mercado da América Latina como um dos principais pontos de troca de tráfego, né? Você tem mercado de óleo e gás e outros mercados que se desenvolvem muito bem lá, tanto é que os grandes cloud providers usam o Rio como o segundo ponto de presença no país. Então, assim, essa foi a nossa história aqui no Brasil, né? Mas quando a gente comprou a Log, eram 3 data centers, RJ1, SP1, SP2, e desde então a gente já está expandindo. Vocês visitaram lá o campus que já vai ter de SP6 a SP9. Acho que vocês visitaram o Rio de Janeiro, não visitaram? Eu já visitei o RJ3 e a gente vai novamente na sexta-feira com esse legal. Então vocês vão ver lá o espaço para RJ4 também, né? Sim. Então a expansão do Rio já está em andamento, já é aprovada, já foi pública, né? E vocês vão ver lá o espaço para RJ4 também, porque os últimos meses têm sido bastante
interessantes para a gente, muito positivos. Eu diria que foi uma demanda muito acelerada, né? Porque o SP6 mal está inaugurado, digamos assim, né? Sem a festa, e o SP7 já está a todo vapor lá, a obra está correndo, esse ano sai ainda, Vocês viram, né? lá, né? Um do lado do outro. E assim, Sim. eu acho que assim, o momento especial, Dani, porque você imagina o seguinte, é a primeira vez que eu tenho 4 projetos simultâneos de expansão que são grandes, né? Porque eu tenho SP6, que é um data center novo, SP7, que é um data center para workloads um pouco diferente, uma pegada mais de IA, mais densidade. Eu tenho RJ3 fase 2, né? Que é a segunda metade desse site que você vai visitar, que você lembra, a gente acabou de lançar no passado, já estava quase todo vendido. E eu tenho, em SP4, eu tenho uma fase nova que é praticamente um data center novo, né? Um investimento de 80 milhões de dólares, quase 500 milhões de reais, porque a gente vai subir basicamente um data center novo em SP4, que hoje é o principal ponto de troca de tráfego da América Latina, ali em Barueri. A gente nunca teve tanto investimento simultâneo no mercado brasileiro, né? No mercado da América Latina. Se você considerar os outros países, é mais coisa ainda, como o Edu falou com o Steve, mas assim, é um momento bem especial para o Brasil, mesmo com as dúvidas que a gente tem em relação ao mercado brasileiro, né? Porque assim, o nosso, assim, os ventos, né, que empurram a Equinix são os ventos de nuvem, de interconexão. AI é mais um deles, né? Apesar do Brasil estar um pouco para trás nesse assunto, com todas as indefinições que a gente tem, comparado com outros países. Não? Que, assim, acho que o Brasil tem condições, tem vantagens, tem desvantagens, mas o fato tem outros países que estão muito mais acelerados nessa corrida do que a gente. A questão que você está mencionando do Redata, né, que traz um pouco da insegurança jurídica para o investidor, não afeta tanto operadores retail, né? Eu diria assim, porque a demanda ela existe, queira ou não queira, ela tem que vir, né? Eu acho, bom, vamos fazer essa distinção. Imagina o seguinte, o Redata, ele é muito importante para resolver, como a gente tinha falado na conversa do Rio, resolver uma ineficiência tributária que sempre existiu no Brasil. O problema é quando, assim, é a dificuldade de dizer sim ou não, né? A gente fica nessa zona de indefinição e, ao mesmo tempo, você tem uma outra regulação que aumenta impostos de importação que quase neutralizam o Redata, dependendo da forma como você enxerga o que foi lançado. E o Redata sozinho, ele resolve uma parte do problema, que é a ineficiência tributária que é estrutural no país, né? Com a importação, antecipa a reforma tributária para beneficiar o investimento, né? Então, assim, no final do dia não é nenhuma invenção, né? A proposta do Ministério da Fazenda foi até muito, acho que muito acertada em antecipar a reforma tributária, ao invés de criar um Frankenstein que depois ia ter que mudar de novo com a reforma tributária. Que ano que vem passa a ter validade, né, no Brasil. Então assim, eu acho que isso foi muito acertado, mas isso não resolve ainda a questão do PL de inteligência artificial. Sim. Né, que é uma outra discussão completamente diferente. Então, assim, aquilo que foi vendido, que o Redata vai resolver tudo, o Brasil vai virar um polo de treinamento de modelos de inteligência artificial, não vai acontecer assim. Sim. O Redata é um passo. Agora, se a gente não tiver um PL de inteligência artificial robusto, que fale com os frameworks internacionais, ninguém vai querer treinar modelo aqui no Brasil. E aí é o que você falou. Se a gente caminha para essa direção onde só o Redata passa e a gente não tem a evolução ou não tem uma definição no PL de inteligência artificial, o Brasil continua sendo um baita mercado com 220, 230 milhões de pessoas, mas só os workloads que precisam estar próximos do usuário vão estar aqui. Sim. Os workloads que não precisam estar aqui, eles vão estar fora, né? Então, assim, muito parecido com o que a gente tem hoje, aquele dado que o Marquezine sempre fala nas entrevistas, que é 40% dos workloads estão no Brasil e 60% estão lá fora. Sim. Qual é o motivo para trazer para cá, entendeu? Sim. E essa foi na ideia da concepção do Redata, a tal da soberania nacional dos dados, né? Muito se falou do investimento estrangeiro, mas muito para atrair, definir a soberania nacional brasileira com seus dados, né? Eu acho que é parte disso, né? Porque quando você, imagina o seguinte, se você é um CTO, um CIO, você tem que definir onde é que você vai colocar o workload, você não depende de latência, você vai pelo custo. Sim. Hoje é mais barato você hospedar fora do Brasil. Se a gente resolve esse problema estrutural de custo, por que o CIO, o CTO vai hospedar lá fora se ele pode hospedar aqui, do lado dele, né, digamos assim, perto dele, na legislação brasileira, né, tudo arcabouço local, sem pagar imposto para consumir serviço de outro país? Óbvio que ele vai consumir aqui. Agora, esse é o benefício imediato do Redata. Agora, o Redata não dá o passo em relação à soberania digital, que é parte dos modelos de inteligência artificial, né? Para você ter uma segurança jurídica e regulatória para treinar modelos de outros países soberanos, né? E eu acho que aí é uma discussão muito maior, que provavelmente vai ser mais longa, que o Redata, acho que o Redata se resolve esse ano. O Redata ele tem que resolver esse mês, né? Esse mês. Ele tem 31 de se março. você considerar o ciclo eleitoral e tudo mais, o Redata tem que se resolver logo. Agora, o PL de inteligência artificial acho que é um assunto mais que
provavelmente vai se esticar até ano que vem. Vai ser muito bem debatido, né? Se o Redata, que já tem consenso na maioria do Senado, não foi aprovado da maneira que a gente pensou que ia ser, né? Imagina o de inteligência artificial. Mas, além de Redata, além desses investimentos, cloud ainda está crescendo. Muito. Né? Bom, a Equinix é um exemplo claro que cloud está crescendo, existe demanda para cloud. Além de São Paulo, Rio, como vocês enxergam outras regiões do Brasil? Né? Digamos assim, existe Fortaleza, né, que é a nossa capital dos cabos submarinos. Agora Porto Alegre vai receber seu primeiro cabo submarino. E sempre que um cabo chega, atrai muito investimento em data center para processar esses dados. Como é que vocês miram esses mercados? A gente acha que são mercados que vão... Assim, isso é interessante, né? Porque antes a gente tinha essas discussões e tinha muita gente que acreditava que o Edge ia eliminar o Core, né? Ou ia disputar a capacidade. O que a gente viu? Todos os data centers e os players que surgem na ponta, eles acabam tendo que conectar na gente no Rio e em São Paulo, até pelo poder de concentração que a gente tem de interconexão. Né? Ninguém sobe um data center em Fortaleza, em Porto Alegre, em Brasília, em Curitiba e deixa ele isolado do mundo. É uma arquitetura distribuída hoje. O nosso mercado é uma arquitetura distribuída. Então, assim, a gente acredita que quanto mais esses mercados se desenvolverem, melhor para a gente, porque eu vou ter mais troca de tráfego na ponta e mais tráfego vindo para o core da rede também. Então isso é muito positivo. A gente já viu isso historicamente, né? Quando esses mercados se desenvolveram, né? Terceiro mercado, quarto, quinto mercado no Brasil, acabou que todos esses players cresceram com a gente no centro. E aí, assim, vai ser uma questão de tamanho de mercado também. Em algum momento esse mercado vai ficar interessante o suficiente para a Equinix tomar uma decisão de comprar alguém ou construir do zero e montar um ecossistema lá. Eu acho que ainda não chegamos nesse momento. Não, eu acho que Porto Alegre ainda está um pouco longe. Fortaleza, eu não sei, às vezes eu vejo, não, tá com muita oferta, não, tá com muita demanda. Acho que depende muito do approach. Assim, em Fortaleza você tem casos de data centers que foram construídos há bastante tempo, não conseguiram virar, digamos assim. Você tem outros que estão indo muito bem, mas eu acho que é muito mais peculiaridade do mercado e das características do mercado de Fortaleza. Não tenho nada contra, eu sou entusiasta, assim, eu como presidente da empresa no Brasil, óbvio que eu quero mais mercados. Mas eu também tenho que respeitar a política global, que é que você tem certos gatilhos, né, para começar a olhar para um mercado ou não. Então, assim, a gente continua monitorando esses mercados para entender as oportunidades que vão surgir de crescimento orgânico e inorgânico e talvez em algum momento a gente faça um movimento desse. Mas eu acho que hoje a corrida, né, tem tanto para fazer já em São Paulo e no Rio, que se eu tivesse $1 só, primeiro eu faria nesses mercados que eu já estou, para expandir minha plataforma, e depois eu pensaria nesses outros mercados que estão sendo muito bem atendidos por outros players, que são meus clientes também, entendeu? Sim. Falando de São Paulo, né, a gente teve no SP6 agora, é incrível como você entra em qualquer data center Equinix e parece que você está em qualquer data center Equinix. O look and feel, ele é um data center, um padrão internacional muito elevado, né, que eles têm. E já vão discutir o SP6, o SP7 está pronto, está em obra, o SP8, o SP9, eu acho que vai faltar terreno. Assim, a gente tem as discussões, né? É que é aquilo, né? A gente não divulga o trabalho de land banking, a gente só divulga as expansões que estão aprovadas, então land banking ele não é algo que eu divulgo, comprei terreno para isso, eu só divulgo quando eu já tenho aquele capital inicial para construir um data center. Sem especular, entendeu? Então, assim, isso não significa, eu não estou falando sobre isso, eu não estar falando sobre isso, não significa que eu não esteja já garantindo, tipo, RJ5, SP10, 11, 12, entendeu? Assim como em outros mercados também. Então, mas é muito mais do nosso approach, de como a gente informa para o mercado as expansões que estão acontecendo, entendeu? Show. E, bom, as expansões estão ocorrendo, o mercado está mudando, as densidades estão aumentando, né? Eu estive agora no SP6, a gente viu que os racks agora eles comportam uma densidade maior, né? Como é que a Equinix está se preparando para esse futuro? A vinda de NeoCloud, né, para a região? Como é que vocês estão vendo isso daí? Eu acho que assim, isso está acontecendo, né? A gente se prepara para uma densidade média bem diferente já. E inicialmente as GPUs elas ainda podem ser atendidas pelo que a gente chama de air cooling, né? Então a gente já tem casos assim, tanto no Rio quanto em São Paulo, mas os data centers mais novos estão sendo preparados para o liquid cooling também de forma modular. Vimos a infraestrutura lá. Vocês viram lá. Então, e isso é importante vocês verem a infra, porque assim, eu tenho que fazer uma infraestrutura que é modular o suficiente para receber diferentes tecnologias de liquid cooling. Isso é bem difícil, né? Sim. Porque o espectro hoje ainda não está definido. Né, exatamente assim, não tem aquela tecnologia preferida. Você pode até fazer historicamente, mas como muito do crescimento ainda está na nossa frente, não no retrovisor, ainda tem muita coisa que pode acontecer, então você tem que pensar numa infra que seja modular o suficiente para você encaixar uma tecnologia nova. Então a RJ3 tem isso também, SP6, SP7,
Mas a gente já tem casos de neoclouds brasileiras acontecendo, né? Por mais que seja mais devagar que em outros mercados internacionais. A gente divulgou semana passada o caso da Axia Energia, que você vai, pô, mas a Axia está fazendo neocloud, e é uma visão de negócios que o Juliano Dantas, que é o VP de inovação, está trazendo para a Axia. Para quem não conhece, né, a Axia Energia é a antiga Eletrobras. Só que eles estão considerando que a Axia agora tem um papel de catalisador do ecossistema de IA, desde o fornecimento, geração e fornecimento de energia, até prestação de serviço em relação à IA para os próprios modelos deles, né? Então, assim, e foi tão interessante como surgiu isso, porque a CPEL e a Axia procuraram a Equinix para hospedar as GPUs lá no Rio de Janeiro, mas muito com uma demanda interna, só que eles transformaram isso numa neocloud e estão vendendo para o setor elétrico e para os outros. Estão crescendo agora, vão não sei se é triplicar, mas assim, eles estão crescendo agora porque deu muito certo e o projeto foi muito legal. E a gente gravou, né, uma conversa que a gente trouxe o Roberto do CPEL, que está no front, é o CTO do CPEL, e ele que montou o modelo e está operando esse modelo, o de GPU as a Service, né, que é o cloud no final do dia, é um GPU as a Service com rede, storage e alguns aspectos super específicos de IA, e a gente trouxe o Juliano também com essa visão de negócio, né? Que ele falou, cara, como é que a Axia Energia se posiciona ao trazer uma neocloud, né, a primeira neocloud brasileira para mercado, digamos assim, né, para prestar serviço para outros. Isso mostra que eu acho que esse mercado ainda vai ver muito disso, né? Que assim, você vê essas neoclouds, se você pega o mapa da SIM-Análises, por exemplo, que tem as várias neoclouds que já surgiram no mundo, é um negócio com mais de 200 players. Sim. Né? Então, assim, eu acho que isso ainda vem para o Brasil também quando a gente tiver uma visão mais clara do que vai ser o futuro, porque ninguém vai trazer para cá GPU sabendo que daqui a algumas semanas pode ser muito mais barato você importar essas mesmas GPUs. Não faz sentido, né, você trazer agora. Mas a gente já vê que, assim, se você tem um player como a Axia, que não era conhecido como neocloud, e no momento que eles lançam o serviço, eles já estão com um backlog de venda, você vê que tem demanda reprimida. Né? Então, assim, porque a maioria dos players hoje, quando contrata GPU as a Service, está contratando numa região fora do Brasil. Muito me alegra a capacidade brasileira, né, de gerar tecnologia que está rodando fora. Né? A gente tem a nuvem brasileira já, né? A gente tem a Magalu Cloud, agora a gente tem a Local Web. Muita gente vem me perguntar, tá, mas como é que funciona isso? Não é tão difícil, né? Assim, em vez de estar correndo fora uma nuvem, a empresa montou aqui um tripé, né, brasileiro e empresas brasileiras que não necessitam dos seus dados fora do Brasil recorrem a uma nuvem brasileira, em real, né? O mesmo se passa com uma neocloud brasileira. Eu acho que facilita muito para pequenas empresas brasileiras que estão ali ainda... Querem testar, né? Querem testar, né? Não querem assumir um cargo muito grande, conseguem fazer aqui no Brasil. E é super simples, né? Pagam, porque eles, assim, o modelo que eles criaram, que eu acho que é muito parecido com o neoclouds em outros países, é basicamente GPU por hora, né? Então, assim, você é o taxímetro rodando ali, mas você tem certeza do que você está consumindo, porque não são diversas variáveis que vão dar uma conta no final e você vai ficar surpreso, né? Exato. É um negócio muito mais, acho que muito mais acertado. Mas acho que é interessante também esse ponto, porque imagina o seguinte, quando eu ofereço uma plataforma como essa, eu permito também que outras empresas consigam internacionalizar seus negócios. Né? Então a gente tem alguns cases interessantes de players, né, grandes, que começaram no Brasil, aí não necessariamente como GPU as a Service, mas através da interconexão você acaba indo para Londres, né, para Hong Kong, empresas brasileiras que a gente acabou viabilizando cases globais com interconexão, né, com Equinix Fabric. Mas aí é o Equinix, né? Sim. Não, a gente não começou ontem, é o que você falou, são mais de 500 mil interconexões pelo mundo. Exato, ia falar até das interconexões. E quantos data centers globais já existem? 280. 280, são 507 mil interconexões, mas eu acho que isso no final é interessante, Dani, porque imagina o seguinte, a gente acaba conectando todo mundo, então muita gente que se diz competidor acaba sendo cliente meu e o contrário não é verdade, tudo bem, assim, a gente viabiliza outras plataformas, acabam surgindo em cima da nossa e eu acho que é assim que você cria ecossistema, né? Não é aquela coisa do 0-1, né? do eu ganho e você perde, não, no final do dia a gente viabiliza muitas outras plataformas que acabam surgindo em cima do que a gente faz e com uma camada de virtualização que há 10 anos atrás a gente não tinha, né? Como a gente estava falando na conversa do Rio, tá? Mas como é que era o mercado 10 anos atrás? 10 anos atrás, acho que a interconexão era basicamente o cabo físico. Né? Pouco se falava, assim, a Equinix foi uma das primeiras a falar sobre SDN para interconexão, né? De criar a ideia do Fabric, interconectando todos os data centers, e a partir do momento que você tem uma conexão física ao Fabric, todo o resto você faz via software para conectar com software de CRM em qualquer lugar do mundo, né? Um software de ITSM, ou até com as nuvens mesmo, ou com players do mercado financeiro. Então acho que isso é muito importante para o pessoal entender que no final do dia
essa onda de transformação digital, ela ajuda empresas a criar negócios no Brasil, mas também ajuda empresas brasileiras a expandir para outros países de forma muito mais fácil. Falando de transformação e evolução e maturidade, né? Então, isso aí. Hoje a gente tem uma ideia do que é a inteligência artificial. Eu acredito que a gente não tenha visto um décimo do que é a inteligência artificial, né? É isso. E já falando um pouco também de futuro, e já está encerrando já aqui o vídeo, como que você vê hoje a posição do Brasil no mercado de data center, comparando globalmente, né, com outras potências também? Sim. E a evolução da inteligência artificial. Claro que ela vai evoluir muito, a gente tem ainda a inferência, né, que hoje até consegue já se atender um pouco a inferência aqui em São Paulo, Rio, né? Sim. Mas você vai para o interior do Brasil, centro-oeste, ainda existe uma questão a ser debatida. Como que você está vendo aí a crescente da inteligência artificial e o que isso vai demandar de data center, que é algo aqui ainda que eu não consigo nem imaginar? Eu acho que assim, o mercado de data centers, o Brasil tem um potencial sim, mas é importante as pessoas entenderem que a corrida já está acontecendo. Então se compara com outros mercados no mundo, tem outros mercados que estão na nossa frente. Aquele exemplo que a gente estava falando antes da conversa aqui, a aquisição da Equinix junto com a CPP Investments da Atnorth, né, nos países nórdicos ali, 5 países, o portfólio da Atnorth é maior que o mercado da América Latina. Então assim, por quê? Porque lá você já tem as condições para fazer isso. Então lá você já tem processamento. As grandes empresas já estão vendo esses países como polos de processamento de modelos de inteligência artificial. É um POE baixo também, POE baixo, condições climáticas, energia limpa, né? Você tem uma série de condições de estabilidade regulatória. É óbvio que não são perfeitos os lugares, mas assim, eles têm condições que as grandes empresas de tecnologia consideram que são suficientes para você confiar no país e processar o modelo de inteligência artificial ali. Isso é importante porque as pessoas precisam entender que assim, o Brasil tem sim condição de ser um dos polos globais, mas a gente tem que fazer muita coisa. Sim. A gente tem que superar alguns desafios como esses que a gente já falou por aqui. Porque assim, esse mercado ele vai continuar crescendo. Se você comparar a densidade dos racks, né, quando a gente falava lá na log, 2 kW por rack, 3 kW por rack era muita coisa. Agora com a NVIDIA a gente já está discutindo o caso de 500 kW por rack. Então, assim, os prédios eles vão ser muito diferentes, né, do ponto de vista de densidade de energia, como é que eu refrigero esses prédios, as tecnologias que eu uso, isso vai ser muito importante. Mas eu acho que, assim, do ponto de vista de uso da inteligência artificial, a maioria das vezes que eu ouço as discussões acontecer, eu ainda vejo que a gente está... Sabe quando você está naquele momento de tecnologia nova ao processo antigo? Então, assim, estou tentando aplicar uma tecnologia nova no processo antigo e fico nervoso porque não está dando resultado. Porque, cara, se você não repensar o processo todo, com base no que você pode fazer com a tecnologia, você não vai gerar o valor que você pode gerar. Mas isso é normal para mim. Eu acho que nessas curvas de evolução de tecnologia no geral, inteligência artificial é uma dessas agora, isso acontece. Nuvem para mim acho que foi a mesma coisa em 2010, ali 2012, que a gente não sentava aqui para discutir o Uber, o iFood, a gente nem imaginava que ia ser possível. Né? Mas por quê? Porque primeiro a gente estava pegando nuvem e tentando resolver problemas antigos. Sim. Quando a gente começou a entender, a nuvem estava convergindo com social, com mobile, outras coisas, e tudo que seria possível ali, repensou processos, cadeias inteiras, aí que a gente capturou valor. E ainda está colhendo frutos, né? E ainda está colhendo frutos. Mas assim, hoje a gente já não discute mais em qual nuvem está rodando tipo, o software que está gravando o podcast. Sim. A gente discute o caso de uso. Sim. Então acho que a inteligência artificial vai passar por isso também. A gente está no momento do hype agora, né, que é aquela euforia, todo mundo superestimando os próximos 12 meses. Mas eu acho que a gente, é o que você falou, eu acho que a gente ainda subestima os próximos 10 anos do quão transformador vai ser para a gente, para o nosso mercado. E aí eu acho que o Brasil tem que fazer uma escolha, não só o Brasil, acho que os mercados da América Latina têm algumas vantagens estruturais com vários desafios, que se eles não agirem agora, a gente perde de novo a janela, entendeu? E aí não estou falando que o mercado vai acabar, meu Deus, caos, não. Assim, esses mercados vão continuar crescendo, porque eles têm mercados consumidores, digamos assim. Se você precisa ter uma nuvem aqui, você precisa ter workloads no país, mas assim, eles não vão se posicionar como polos globais, né? O Brasil vai ser sempre o polo regional da América Latina. Agora, tornar o Brasil, vamos supor, no principal polo do Cone Sul, ou um dos polos, pegando o Sudeste Asiático também, talvez algum na África, o Brasil tem chance? Tem, mas tem que fazer o dever de casa. Uma briga boa, com certeza. Bom, Vitor, obrigado pelo seu tempo. Um prazer. Uma honra. Esse vídeo vai ao ar, tá? Prometo, nossa edição vai acontecer. Promessa de campanha. Mas agora a gente tem um videomaker, né, cara? A gente tem um videomaker mais caro do mercado. O PA, aparece aqui pro Producer System. Vem cá dar um oi aqui pra galera. Não? Tem que ser desse lado. Dá um oi pro pessoal. Pode falar. Em português. Não falo português. Um prazer. Obrigado por estar com vocês aqui.
Sempre uma honra, Steve, Dani. Obrigado. Sempre uma honra, cara.